de Oliveira, do podcast Pode Acontecer. Hoje eu estou aqui fazendo a cobertura de um evento magnífico que vem acontecendo no mês do hip hop. Vários artistas estão passando aqui na Casa de Cultura e eu tenho o imenso prazer de receber BMN aqui na minha mesa para bater um papo, Marcão, Eli. E nós vamos falar assim bem rapidamente porque eu vou intimar mesmo. Voltam para um podcast completo? Voltaremos, sim. Então, ó, promessa é dívida, gente, eu cobro mesmo. Então a gente Primeiro que a gente tá aqui do lado, é perto, então rapidinho a gente vem para fazer um podcast. Ó, eu vou cobrar. E aí a gente vai ter um papo assim bem longo, mas hoje assim bem rápido, é bem superficial, é referente assim a algumas coisas que são importantes e que são breves assim para resumir. Então me digam, meninos, voltando aí de um cenário de pandemia, né? Agora que a gente está voltando aí com uma atividade quase que totalmente liberada, o que é para vocês assim voltar, né? Tá tendo o mês do hip hop numa região que a gente sabe que é muito necessário ter esse tipo de cultura, colocar ali, levar, colocar na mesa do pessoal para consumir. Como que vocês estão se sentindo assim nesse cenário assim durante essa pandemia até agora, o evento? A gente como todo brasileiro sofreu com essa pandemia. O setor cultural, os artistas foram os mais prejudicados e a gente, por estar inserido nesse ramo, nesse métier, a gente sofreu que nem todo mundo desse espaço, desse gênero. Pra gente é muito bom poder estar voltando, primeiro porque a pandemia tá baixando e aí também vão ser menos pessoas se contaminando, menos gente morrendo, então isso eu acho que é o principal. E num segundo momento a possibilidade da gente poder voltar a fazer show, poder voltar a circular com as pessoas, todo mundo muito mais tranquilos e todo mundo, na verdade, precisando da cultura, porque é o que oxigena o nosso dia a dia para a gente poder viver melhor nesse cenário de caos que a pandemia trouxe. Então, no meu ponto de vista, isso é o fundamental nesse momento. Acho que ele também tem uma impressão que pode falar um pouco sobre isso. O que foi isso para você, Eli? Qual o chacoalhão que deu essa pandemia? E o que trouxe, o que deixou? Foi uma situação bem complicada, porque ninguém estava preparado para isso, né? A gente, na nossa realidade, a gente nunca imaginou que fosse passar por uma situação como essa, vendo tanta desgraça acontecer, né? Em vários aspectos. Gente passando fome, gente morrendo, gente... de tudo quanto é forma caótica, a gente conseguiu ver. Então a gente não imaginava que isso ia acontecer. E na verdade, deu um choque, né? Deu um choque de realidade na gente. A gente começou a se ver dentro dos filmes de ficção científica, né? Então, foi um lance bem complicado. E poder agora estar retornando, mesmo ainda com as dificuldades que a gente sabe que o vírus ainda está aí, ainda tem pessoas que eu conheço que ainda estão contaminadas, a gente sabe que a coisa deu uma amenizada. Então, poder estar fazendo o que a gente ama fazer, que é música, fazer rap, poder produzir coisas novas, fazer letras novas e conseguir novamente estar enviando a nossa mensagem através da nossa arte é uma coisa que não tem preço, né? Depois de tudo que a gente passou. Eu coloquei isso, principalmente com vocês, porque, galera, BMN tem um peso muito grande, tem uma história. Então, assim, já foram várias fases que vocês passaram, ou talvez não. O cenário pandêmico, ele foi muito cruel, mas eu tive relatos que algumas pessoas tiveram ali um tempo para criação, foi um tempo mais fechado, isolado, né, que não teve ali contato, então a mente pôde trabalhar um pouco mais. Então vocês, assim, como pessoas de peso, que a gente sabe que a pandemia não passou, mas estamos voltando aí para uma nova realidade. Vocês conseguem, assim, me dizer do cenário anterior, passando pela pandemia, se isso deu um impacto para vocês até nas criações, porque a gente viveu uma realidade. Vocês vão colocar isso nas músicas de vocês, assim, o pensamento de vocês em relação ao que a gente viveu vai influenciar na arte de vocês, nas obras de vocês? Eu falo que com certeza. Primeiro que a gente, nesse período, a gente teve tempo realmente para poder refletir, pensar na vida, pensar sobre os caminhos que a gente tinha que seguir, principalmente da MN, porque a gente teve várias fases e realmente a gente precisou se reinventar. Ainda estamos nos reinventando, tentando achar o caminho. E aí a gente conseguiu compor várias letras novas, com vários assuntos novos também, para não cair, a gente não foge dentro da nossa raiz,
Mas todas essas experiências que a gente vivenciou e acompanhou pela internet, pela televisão, a gente conseguiu colocar dentro das nossas novas músicas que estão por vir aí, se Deus quiser, até agosto, acredito eu, né, Marcão? Novo álbum tá na rua. Eu particularmente, dos trabalhos solos que eu tô desenvolvendo, das coisas solos que eu tô fazendo, eu tenho uma música que fala especificamente da pandemia, que é Hoje o medo esconde seu sorriso. É uma música que já está nas plataformas. Tem um videozinho caseiro que eu fiz no YouTube que fala exatamente sobre isso, né? A incerteza do que ia acontecer depois pós-pandemia, a incerteza no sentido de como a gente ia viver nesse período de clausura, de ter que estar dentro de casa. Agora é muito, muito bacana a gente poder olhar e falar assim, sobrevivemos. Porque aí a gente também vê como o ser humano é fantástico e consegue se adaptar. Eu acho que a grande lição que fica agora principalmente para os negacionistas, é que o ser humano ele mexe na mata, ele entra onde não devia, o vírus tem toda essa relação de coisas da natureza que não deveriam chegar no ser humano. Acho que é bom agora a gente poder repensar em se precaver, em respeitar o habitat, em respeitar a natureza, respeitar o mundo de uma maneira geral, para que a gente possa viver bem e não ter um outro período de pandemia como agora, né? Então, vacinação é importante, se vacinar para a Covid, mais as outras várias vacinas que tem que ser tomadas. Então, acho que esse é um cuidado, um alerta que a pandemia trouxe para a gente dizer, sobrevivemos, mas agora a gente tem que ir com esse cuidado para que isso não se repita. Eu fiz essa colocação, não que o foco seja esse, falar de pandemia e tal, mas é importante. Mas eu fiz essa colocação principalmente com vocês, que vocês têm uma influência muito grande, vocês são de uma caminhada muito longa e têm uma visão mais experiente de idade, de vivência, pra gente falar dessa questão, porque eu acho que a pandemia mexeu estruturalmente com o ser humano. Vocês conseguem perceber, assim, que houve uma sensibilização ou não, pra vocês, assim, tipo, passamos e a coisa continua do Não, já tem até estudo sobre isso, né? Já tem até grupos de psicólogos para ajudar as pessoas nesse período pós-pandemia. E eu posso falar por experiência própria. Para além do falecimento do meu pai, que vai fazer 2 anos, vai fazer 1 ano que o meu irmão mais novo faleceu de Covid. Então eu sei bem como isso mexe com a estrutura da família, como isso abala as pessoas e aquele negócio. Uma coisa é a gente estar doente, ou ficar doente por um motivo uma doença que a gente já conhece, ser hospitalizado, falecer ou não, mas você já tem uma vivência daquilo ali, você mais ou menos espera. A questão da pandemia, qual que é o problema? Além de todo mundo estar dentro de casa sem saber direito como se precaver, uns pegam e ficam bem, outros pegam e ficam zoados. Então desestabilizou o psicológico de todo mundo. E aí quando você tem um falecimento na família, é pior, né? Porque fica aquela sensação de tipo assim, putz, eu podia ter zelado mais pelaquela pessoa para não chegar nesse ponto? Será que o médico cuidou direito? E que não é a coisa de empurrar a culpa para alguém, mas é assim, é tão incerto tudo que aconteceu que a gente, na verdade, não tem uma explicação tão correta. Fala, eu peguei Covid, minha esposa pegou, minha irmã que mora no exterior pegou, todo mundo ficou a pampa. O meu irmão mais novo, que era aparentemente mais saudável que todos nós, não teve jeito. Não teve jeito. Até a vacina, né? Até a vacina teve uma reação em teve uma reação em outro. Isso vale para os negacionistas, né? Que duvidam aí da potência e tal. Porque cada organismo reage, não é que funciona ou não tem dúvida quanto a isso. Cada organismo vai reagir de um jeito, assim como a recepção do vírus. Né? Verdade. Sem contar a quantidade de pessoas que agora que a gente voltou para a realidade, né? A realidade do antes, né? Que agora tem uma realidade do antes, tem uma realidade do depois, né?
a gente voltou a andar nas ruas, começou a ver as pessoas. Agora tá naquele momento que a gente vai andando pelo bairro, aí você vai andando, de repente você lembra de fulano, você fala, caramba, fulano sumiu. Aí você vai perguntar, cadê fulano? Morreu. Morreu. Tem um monte de gente assim. Isso mesmo. Tanto homem quanto mulher, a gente fica bem triste. E vocês conseguem ver que, tipo, esse cenário todo, essa fase que vocês passaram, deu um outro norte para a carreira de vocês, assim, para o projeto de vocês, musicalmente, artisticamente falando? Acho que para todo mundo, né? Existe uma outra visão hoje? A visão de tentar viver melhor, né? Eu acho que, principalmente pela faixa etária que a gente tá, e um acontecimento como esse, o que sobra é a gente acreditar que tem que viver melhor, tem que cuidar mais da saúde, tem que administrar o tempo, estar próximo das pessoas que a gente ama. Não que eu abandonei, mas hoje eu tô muito mais próximo dos meus irmãos, da minha mãe, e dizendo assim, algumas coisas do trabalho tem que esperar. Sim. Não adianta ficar pensando no trabalho. As prioridades no lugar certo. Não adianta ficar pensando no trabalho 24 horas, porque a gente começou a administrar o nosso tempo colocando as prioridades no lugar certo. Não que a gente não tenha como prioridade tudo que a gente tem que fazer, né? Porque quando a gente lida com várias nuances de atividades, tipo artisticamente, pessoalmente, enfim, a gente tem tudo como prioridade. Você tem que cuidar da família, você tem que cuidar da carreira, você tem que cuidar do seu trabalho, que às vezes, né, como na maioria das vezes, os artistas, assim, mais, assim, vamos dizer, tem uma necessidade de ter uma segunda profissão, não vive só da música. Sim. Então, tudo é prioridade. Pô, se eu parar de trabalhar, vai me faltar. Mas se eu deixar também minha música, também vai me fazer. E a minha família também. Então, tudo. Mas hoje, acho que a gente tem esse peso de priorizar o que. Colocar em ordem. Sim. Qual é a maior prioridade. Você é muito sincero com relação a isso. Porque tem um acontecimento e principalmente por conta da pandemia, do Covid, de como a pessoa morre e o jeito que é sepultado, que a gente pensa, não dá para pensar no amanhã. Meu pai não faleceu de Covid, mas eu passei 15 dias sem ver. Quando estava indo ver, meu irmão falou, tô levando meu pai pro hospital, e aí eu só vi meu pai depois no caixão. O meu irmão, por conta da Covid, eu falei com ele 10 dias, uma semana antes, 7 dias antes, e depois, quando eu fui ver, fui ver no caixão lacrado. Muito triste. Foi um período muito... Então, isso é uma coisa que me impactou a minha família e deve estar impactando várias outras. Porque as pessoas, elas perdem naquele momento aquela ideia falsa de que eu posso ver amanhã. Não pode ver amanhã. Se você tem a condição de ver hoje, vá ver hoje. O amanhã ninguém sabe, não existe. Não tem. Eli, você vê relatos de tudo isso que aconteceu dentro do que você compõe hoje, do que você trabalha, das ideias que vocês, quando vocês estão em grupo, você consegue ver que você está mais próximo ali, que isso tudo, você passou por alguma situação assim, de proximidade de alguém que você perdeu nesse período? Eu com vários amigos, né? Da minha família não morreu ninguém não, graças a Deus. Sim. A gente se cuidou bem. Mas você consegue ver que isso hoje modificou. Quando você vai compor, você tem uma sensibilidade a mais. Sim, porque não tem jeito, né? O que a gente é meio que cronista, né? A gente conta as histórias do que acontece com a gente, somados com o que está ao nosso redor, né? Sim. Nossos amigos, do que a gente assiste, do que a gente vê, do que a gente debate. Então tudo isso a gente coloca dentro das nossas letras. Acaba repercutindo, não tem jeito. Tem como. E a gente teve pano para manga demais, né? Para falar nesses últimos anos aí, além da pandemia, com esse lance desse presidente que hoje está lá no poder. Teve muita coisa que a gente viu maluca acontecendo. As pessoas no seu pior momento, né? Muita gente enlouqueceu, né? Misteriosamente. Ele trouxe essa áurea do mal, né? Vamos falar assim, as pessoas, né? A pior coisa que tem no ser humano foi despertado, né? Uhum. Antigamente o cara, ele era malufista, a gente até debatia, tal, não sei o quê.
mas continua amigo. Hoje não, hoje Não tem como. hoje não tem, hoje virou torcida de futebol, né? Um ou outro, inimigos, entendeu? Então todo mundo é 8 ou 80, geralmente no caso deles é 80 mesmo, né? Então Muito pesado, né? Não tem fica como, difícil, né? fica Não tem difícil. como. Então não tem como isso não repercutir dentro do nosso trabalho, né? Então, eu tô falando muito nessa questão e acho que vocês são os únicos que eu peguei bastante nessa questão de pandemia, né? Justamente por isso, pela trajetória de vocês, pelo tanto de vivência que vocês têm de realidade. Eu sei que o rap é um tipo de comunicação que vocês têm que passa muito uma realidade, uma vivência. Então eu quis trazer porque eu sei que vocês têm empatia, que vocês sabem que muito do público de vocês Sim. estão vivendo a mesma coisa. Sim. Então ouvir algo, um relato, gente, eu tô colocando de verdade os meninos aqui na realidade, fora ali de cima do palco, porque no palco vocês vão ver, vai no show deles, vai lá ver as músicas e tal, mas eu quis bater esse papo um pouco mais intimista, conhecer um pouco mais, saber o que inspira e entrar nessa questão de pandemia, porque mexeu muito com o emocional. Sim. E a gente voltando agora, tá tudo bem, eu tô no palco, eu tô bonitão, eu tô feliz. Quem diz? Que perdeu pai, perdeu irmão. Sim. E quantos que te assistem não passou por Sim. isso? Ou coisa pior. Então, só tenho gratidão por cada convidado que senta aqui, mais dois aqui comigo, me passando toda essa visão, porque eu acho que o rap é isso, né? Essa sensibilidade, é você se comunicar de uma forma que a pessoa se identifica mesmo. Sim. Caramba, eu vivo essa realidade. Eles estão cantando o que eu vivi, o que eu passei. Então, pra mim, foi uma curiosidade fã, tá? De vocês, de saber o que foi que mexeu, se eu espero de vocês uma sensibilidade maior, uma visão diferente agora, num trabalho diferente. E eu fiquei muito contente de falar com vocês. A gente que agradece, reforçando que viremos depois para fazer um podcast gente, mais promessa é alongado. dívida. Catícia tá aqui, tá de prova. Marcelo tá de testemunha também. Duas testemunhas. E dizer isso, hoje de tudo que aconteceu, temos certeza que vamos lidar com muito mais tranquilidade com o público, vamos lidar com muito mais tranquilidade a nossa forma de compor, porque a gente começa a entender que nem tudo é a ferro e fogo e que não necessariamente na base, vamos dizer, da porrada, as coisas vão se transformar. Tem que ter uma cota de amor, uma cota de paciência. E a palavra que todo mundo usa hoje, que tá virando meio que batatinha da onda, mas essa coisa da empatia de fato, né? Então a pandemia eu acho que trouxe esse novo olhar pra gente. E você, Li, tem alguma coisa pra finalizar? Não, pra mim é isso aí mesmo que o Marcão falou, concordo plenamente com ele. Assina embaixo. Então, gente, que é isso. DMN vai subir no palco, usando como sempre usou, toda a empatia, todo o carisma, todo o carinho, todo o amor, só que agora com uma vivência um pouco diferente, como todos viveram, né? Mas eu quis muito perguntar como fã, para saber de vocês, como tá o emocional, Sim. né? Como que tá aí para seguir. E projetos, tem shows, tem projeto, o que tá aí nas plataformas, nas redes, o que a gente espera do DMN? Estamos terminando o nosso álbum novo de músicas inéditas, como ele havia colocado, no máximo até agosto tá na rua. Vamos começar a colocar voz nas músicas agora, praticamente todos os sons estão prontos. A gente precisa só agora ajustar algumas participações, mas em agosto deve estar na rua. Como agora não tem CD físico, a gente sobe para as plataformas, para aplicativos de música e vai estar disponível para todo mundo. E vai ficar os arrobas tudo aqui, hein, gente? Vocês vão lá, acionam o sininho pra ficar de olho nas novidades dos meninos. Tem 2 videoclipes também pra sair. Um chama-se Caos 2.0, que também fala desse lance da pandemia. Né? A música já tem na internet, mas a gente vai lançar o clipe dela agora também. Tem direção do Drico Melo. E tem também Seus Valores Aonde Estão, que tem também a direção de um diretor chamado Tom, né? Tá terminando de editar aí, também logo menos tá na rua. Tá na rua. É isso aí, pessoal. Sigam, acionem todos os sininhos, tá? Vamos lá ver, que é o que eu falei. Show, vocês têm aí disponibilidade de ver no palco. Aqui no podcast a gente bateu um papinho pra saber um pouco mais íntimo dos meninos. E é isso aí. Beijo, gente. Até a próxima. Tamo junto.
Obrigada, meninos. A gente que agradece. Fantástico. A gente que agradece. E sucesso desde já. Pra vocês Que esse também. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon.